Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no Maio Laranja, 18 de maio. Nós precisamos ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes a se proteger, né? É um tema um pouco polêmico, um pouco complicado para alguns pais, para algumas famílias, mas nós precisamos conversar. Nós não precisamos mais ficar assim, só vai falar quando acontecer. Mas vai esperar acontecer? Não, não é para acontecer isso. É inadmissível. E nós precisamos ensinar as crianças e os nossos adolescentes a se proteger, sim. Na educação infantil, é abordado, pelo menos uma vez por ano, sobre o semáforo do toque, né? Para proteger o seu corpo. Então, as crianças, como elas são visuais, eles aprendem por cor. Então, o verde pode, o amarelo já é atenção, e o vermelho não pode, o vermelho é proibido. Então, as partes íntimas, eles entendem que é proibido, que a pessoa não pode chegar e pode tocar. Não pode ver, a não ser que seja algum cuidado, a não ser que seja algum médico, o seu pai e sua mãe, que está indo para ajudar se você tiver alguma coisa, né? Se for algum para tratamento de alguma doença. Então precisa ser conversado, porque as crianças, elas são inocentes, elas não veem maldade nos outros. Então, eles não têm aquela teoria que fala assim, o que será que tá pensando na cabeça dele? Né? O que tá se passando na cabeça? Por que que ele quer colocar a mão? Por que que não quer? Por que que tá falando desse jeito? Entendeu? Então nós precisamos falar assim, lógico, de uma forma mais leve, né? Não vai falar como se estivesse falando com um adulto, como se nós sabemos o que poderia acontecer. A gente não precisa despertar esse lado, mas nós precisamos sim encorajá-los a nos contar, encorajar a falar para alguém, a falar não, a se preservar, né? Porque os filhos, eles são heranças do Senhor. E Deus concedeu pra gente cuidar. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tia, pode ser avô. Às vezes que está com a guarda da criança, né? Mas você tem alguém na sua família? Sim, converse. Fique amigo, fique próximo. Por quê? Porque a criança, ela se sente protegida. E se a criança se sentir protegida, ela vai falar. Ela não vai esconder de você. Então, por que que o Maio Laranja existe, né? O 18 de maio é o Dia Nacional da Conscientização contra o Abuso. Então, a palavra já fala, é um abuso, né? Não é para acontecer isso. Mas infelizmente acontece. Nós vimos a calamidade também lá no Rio Grande do Sul. As pessoas não abrigam. E o pessoal também estava. Algumas crianças sofrendo abuso, né? Então, a gente tem que orientar assim. Não precisa ficar assim, mas por que que eu vou falar isso? Não, tem que falar, né? Nós temos uma herança que o Senhor deixou. É uma dádiva poder cuidar deles. Então, nós temos que cuidar sim, tá? Porque a orientação, não espere que vai vir da escola somente. A orientação vem de casa. A base é a casa. Então, a casa estando unida, tendo a conversa, a criança se sente protegida, ela sabe que ela pode contar com você, tá? Então, assim, tem o semáforo do toque. Eu vou ver se eu deixo a foto pra vocês. Converse, mostre, fala assim, olha, não é legal, não pode. Se acontecer alguma coisa, a gente vai no médico, né? Converse. Cada um sabe como que a sua família conversa. Se acontecer algo, quem que devemos procurar? Conselho tutelar, polícia. Eu não sabia, fui pesquisar para falar também sobre o Disque Direitos Humanos, né? É o Disque 100. Então ele fala sobre, ele vai proteger contra a violação dos direitos humanos. Então isso não pode ser normal, né? Não pode. Então vamos sim ensinar a se proteger, porque nem sempre vai estar nas nossas asas, né? A criança, o adolescente não vai ficar o tempo todo junto com a gente. Eles vão para a igreja, eles vão para a escola, né? Eles vão na casa do primo, na casa da prima, na casa da amiguinha. Então eles têm que saber sim, tá? Então vamos todos ter essa consciência. Cada um tem o seu jeito, né? Por isso que a minha hashtag fica: sou mãe do meu jeito. Né? Cada um tem um jeitinho, cada um sabe como falar, cada um sabe como cada criança vai se portar. Então, sim, vamos falar, tá bom? Vamos proteger, porque nós precisamos protegê-los. Bom, e fazer um relato, já que é o Maio Laranja, né? E contar um pouquinho o que aconteceu. Minha filha tinha 5 anos e meio e um amiguinho na mesma sala de aula, estudando numa escola evangélica, passou e apertou seu bumbum. E na hora ela falou, aí não pode. Nós vimos que não pode, porque aí é sinal vermelho. E eu não gostei. E aí ele levou na brincadeira, foi tentar fazer novamente. É a mesma idade da gente, da mesma sala. E ela falou assim, você não rela em mim. E falou pra professora. Não se contentando, a Alice foi e falou pra coordenadora. A coordenadora foi, conversou com ele. E ele quis fazer mais alguma gracinha. A Alice empurrou ele, nunca mais ele mexeu. Tá? Porque nós ensinamos que ela tem que se proteger, ela tem que falar.
E assim, a gente nunca espera que uma criança vai lembrar de tudo que a gente fala, né? Também tinha sido trabalhado na escola algumas semanas sobre os sinais do corpo. Eu também estava trabalhando na escola, que eu estava dando aula. Mostrei para eles sobre os sinais do corpo também, que não pode, onde é vermelho, onde é amarelo, onde é verde, né? E, e por que que esse menino de 5 anos e meio também fez isso? A gente não sabe. Pode ter visto às vezes no YouTube. Pode ser uma brincadeira entre pai e mãe, que seria praticamente considerado normal, né? Ah, a mãe passa e dá um tapinha. Pode ser isso também, né? Porque creio eu que a criança não tenha essa maldade, não tenha esse intuito. Então, nós devemos, sim. Aconteceu novamente? Não, não aconteceu novamente. Lógico, ele veio com a história no outro ano de querer namorar. Ela falou que não, que ela era nova, que papai e a mamãe só falou que ela ia poder namorar lá para os seus 18 anos, né? E, e que não, que criança tá lá para brincar e para estudar. Então, eu converso bastante, bastante mesmo com eles. Então, surge algum tema polêmico, eu converso. Aconteceu do Rio Grande do Sul, todo mundo falando. Ah, mas você vai contar para seus filhos? Eu vou. Porque eles têm que dar valor, eles têm que entender. Falei, olha, vamos orar pro pessoal também, né? Então eles oram, eles doam. A Alice e o Miguel começaram a arrumar as coisinhas dele e falaram, não, vamos lá levar, porque eles não têm. A Alice até doou um brinquedo que ela tava brincando, ela falou assim, mãe, eu não vou mais brincar com ele. Falei, você tem certeza? Ela falou, tenho. Eles vão ser mais felizes do que eu, porque eles não têm mais nada. Então, assim, eu acho que tem que conversar. Por quê? Para eles saberem se proteger, para saber conversar com eles, para eles saberem conversar com os outros, para saber o limite deles, né? Porque a base é, é na primeira infância. Na primeira infância, você se constrói uma base, depois você só vai fortalecendo. Ou seja, vai repetir, vai ficar cansativo às vezes? Vai. Mas é trabalho de formiguinha. E eles guardam, eles gravam sim. Tá? Você está construindo, ajudando eles a construírem um caráter, ajudando eles a construírem uma índole boa, né? Para seguir os passos bons. Então, sim, eu sou a favor de conversar. Eu acho que o caminho mais fácil é a conversa. Porque o diálogo entre as pessoas a gente facilita muito. Qualquer caminho, qualquer desavença que tenha. Né? Então eu acredito nisso. Eu prefiro saber, eu prefiro conversar para que não sejam pegos de surpresa e fique boiando, né? Viajando na maionese. Nossa, do que será que tá falando? Então, sim, gente, vamos conversar, porque a conversa é um ato de amor. A conversa, a gente acaba protegendo as nossas crianças, né? E quando eu falo crianças, é crianças, adolescentes, mais velhos. Então, sim, a base é a conversa e o amor.